Bem-vindos a Real Economy, que viaja até Viena, Berlim e Paris esta semana. Neste programa falamos com Fatih Birol, responsável pela Agência Internacional de Energia, sobre os desafios que a Europa enfrenta devido às dificuldades pelas quais economias e famílias estão a passar. Analisamos a situação dos preços da eletricidade na Alemanha e tentamos compreender se o mercado único europeu é capaz de controlar os seus próprios recursos. O frio já chegou, é por isso a altura certa para entendermos o porquê do aumento nos preços do gás natural em toda a Europa no ano passado. Mas a verdade é que, enquanto houve grandes aumentos na Croácia, Lituânia, Portugal e Espanha, houve grandes quedas em países como a Eslovénia e a Hungria. Porquê? Vamos compreender como funciona o sistema. Quando olha para a fatura da eletricidade, sabe a quem tem de pagar, quanto e quando, com base no consumo, mas porque variam os preços entre os países. Devido aos custos grossistas, aquilo que cada empresa da área energética tem de pagar pelo gás e eletricidade. Quanto custa produzir ou comprar gás, construir e operar unidades que geram energia elétrica. O mercado grossista pode ser fornecedor, gerador, às vezes o fornecedor pode fazer parte desses geradores. Depois, há os custos de retalho, da venda de energia ao consumidor final, você. Vão da venda à faturação, passando pelo pessoal e seguros. Passamos aos custos de transmissão e distribuição devidos pelo consumidor aos agentes de transmissão e de distribuição decorrentes do transporte da energia elétrica entre o ponto de geração e o ponto de consumo. Dos custos de distribuição fazem parte a construção, manutenção e operação da rede. Finalmente, há a acrescentar os impostos, entre eles o IVA, que dependem do país onde vive. Sabemos que os preços da eletricidade têm vindo a subir constantemente na Europa, quer para os clientes particulares, quer para as empresas. Em países como Portugal, Alemanha e Dinamarca, apostar na independência energética tem um custo elevado que se reflete em impostos maiores para as famílias. No caso das empresas, Alemanha e Itália são os países mais penalizados. Fomos a Berlim, que é provavelmente a cidade onde a eletricidade é mais cara, ver como as pessoas lidam com esta situação. A luz das velas ajuda Cristina a relaxar, mas também a reduzir a fatura da luz. A transição no sistema energético alemão já lhe custou o suficiente. Pago 50 euros por mês e vivo sozinha num apartamento de 55 metros quadrados. A questão não é não poder pagar. Eu trabalho, mas sinto raiva porque não há nenhuma razão para eu pagar tanto. E aumenta todos os anos. É por isso que, todos os anos, mudo de fornecedor. Há mais de uma centena de fornecedores. Mudar permite a Cristina economizar até 20 euros. A maioria das pessoas não sabe disso. A entidade reguladora não comunica, nem falou connosco. Às pessoas restam-lhes as instituições de solidariedade social. Apercebemos-nos que as famílias mais pobres já não conseguem pagar a fatura da eletricidade. No início ajudávamos apenas 4 áreas em Berlim, agora ajudamos pessoas em toda a cidade. A Alemanha tem a eletricidade mais cara da Europa, quase 30 cêntimos por quilowatt-hora, contra a média europeia de 20. Mesmo em relação à França ou Reino Unido, onde se paga quase metade. Mas há uma explicação para isto. Nos últimos anos houve um aumento de 15% a 20% devido à implementação das energias renováveis na Alemanha. Grande parte do custo esteve relacionada com a utilização dessas novas tecnologias quando ainda eram muito caras. Hoje a fotovoltaica é muito barata, portanto não se esperam grandes aumentos no futuro. Estas energias representam cerca de 30% da produção total de eletricidade no país, mas lacunas em termos da oferta obrigam ao recurso aos combustíveis convencionais. Para compensar o abandono da energia nuclear e o preço elevado do gás, a Alemanha voltou a recorrer às antigas carvoarias. Vemos uma atrás de mim. 45% da eletricidade alemã vem agora destas unidades fabris. O problema é que, embora seja barato, o carvão não é nada ecológico.
Fatih Birol é o economista responsável pela Agência Internacional de Energia. Os subsídios para as energias renováveis deveriam ter colocado no mesmo patamar os preços em relação às energias convencionais, mas não foi o caso. Estamos no caminho certo em relação às políticas energéticas na Europa? Quando tentamos impulsionar os combustíveis verdes, isso cria o aumento dos preços. Mas se usarmos as fontes de energia baratas, como o carvão, criamos um problema em termos ambientais. Por isso, o importante é tentar encontrar um equilíbrio. E o governo alemão, tal como muitos outros governos, está a trabalhar arduamente para cortar subsídios em projetos relativos a energias verdes que nunca serão rentáveis. E eu acho que eles estão a caminhar na direção certa. Uma pessoa que usa energias convencionais vai dizer: eu não posso queimar gás, tenho de queimar carvão. Isso põe em causa o propósito e as metas verdes que definimos? A utilização do carvão para produzir energia na Europa vai diminuir. Isso é claro. Há o vento e a energia solar, mas há um grande problema. A maior procura de eletricidade na Europa é à noite, em fevereiro. E na maioria das vezes não há sol nem vento, por isso precisamos também do gás natural como apoio. Por isso precisamos de um todo. Isso inclui a energia nuclear? É limpa, é barata. Estamos a assistir à utilização do nuclear cada vez mais fora da Europa. As centrais nucleares estão a ser construídas na China. Por que é que se recorre a esta energia? Porque, como frisou, é uma forma de fornecimento de eletricidade barata, sem cortes, mas temos dois grandes problemas. O primeiro é o interesse público, a aceitação por parte do público, especialmente na Europa. O segundo é que as centrais nucleares requerem um grande investimento inicial e num mercado liberalizado como o europeu é muito difícil, sem o apoio do governo, encontrar esse dinheiro. Mas há países na Europa que querem utilizar essa energia, como o Reino Unido, a Polónia, e esses países estão a fazê-lo com o setor privado guiado pelos governos. Quando os preços da energia sobem, isso reduz a quantidade de dinheiro que se tem para gastar. Também aumenta o preço dos bens e serviços que precisam de energia, ou seja, desaceleram a procura e, consecutivamente, a economia. Em Viena de Áustria, por exemplo, tem-se investido em projetos que convertem os desperdícios em energia com o objetivo de, a longo prazo, tornar os preços mais estáveis. Qual é a relação entre estes resíduos de estábulos e este posto de combustível? É simples. O combustível fornecido pela bomba foi produzido com os resíduos. Estamos nos arredores de Viena, em Margarethen am Moss, onde fica a maior fábrica de biogás da Áustria. Na Áustria, 300 unidades de biogás produzem 550 gigawatts-hora de eletricidade, o equivalente ao que necessitam 16 mil agregados familiares. O maior potencial está na produção de biometano. Este é um exemplo de como uma comunidade pode trabalhar para a independência energética. Esta unidade queima o biogás produzido, alimenta a rede pública de energia elétrica, produz biometano, uma forma mais refinada de biogás e usada no posto de combustível para reabastecer os veículos. Os resíduos da produção são utilizados como fertilizante para culturas agrícolas, uma solução eficaz em tempos de incerteza em relação ao fornecimento de energia. Somos independentes em termos de fornecimento de gás, energia elétrica e combustível automóvel. Por isso, se o Sr. Putin parar o fornecimento de gás, aqui continuaremos a ter luz e aquecimento. A empresa privada que gera esta unidade está a implementar o sistema noutros países, como a Alemanha, Itália e Reino Unido. Eu penso que em países onde há muita agricultura há um grande futuro, um grande potencial em relação à utilização de biogás. E o biometano corresponde ao gás natural. Os Estados-membros da União Europeia comprometeram-se a direcionar recursos financeiros para apoiar a transição para reduzir as emissões de carbono, de forma a diminuir os riscos ambientais e melhorar a segurança energética.
Recebemos propostas dos Estados-membros para um investimento de quase 40 mil milhões de euros na poupança de energia e produção de energia renovável. Penso que isso é um indicador claro de que os líderes europeus perceberam que precisamos de uma maior independência. Continuamos a falar com Fatih Birol em relação à energia verde e segurança. É agora que vamos começar a trazer navios carregados de energia, como tem feito a Lituânia, ou temos de lidar com os russos? As energias renováveis, como a eólica, a solar e os biocombustíveis, são instrumentos muito importantes para melhorar a segurança energética, mas não podemos limitar-nos a confiar neles. Precisamos, por exemplo, do gás natural. Quando se trata de gás natural, a Rússia, creio eu, é e continuará a ser uma pedra angular do sistema energético europeu durante muitos anos. O consumidor europeu pode esperar que os preços do gás desçam? Em teoria, sim, deveriam, mas isso vai depender dos governos e das empresas da Europa. O gás natural liquefeito está a entrar cada vez mais nos mercados de África, Austrália, Médio Oriente, Estados Unidos e Canadá. Os governos europeus são muito mais fortes agora. Se se unirem e fizerem uma boa negociação com os parceiros russos, é possível baixar os preços do gás. O que é que podemos mudar em relação às políticas energéticas europeias? Ligar a Europa, por exemplo? A integração do mercado europeu da energia, para mim, é a decisão mais importante que os países europeus podem tomar para levarem a bom porto as suas políticas. Deixe-me dar um exemplo. Hoje, em Espanha, temos uma grande quantidade de centrais elétricas inativas. Se houver um sistema de interligação na Europa, elas podem ser usadas. A Polónia pode deixar de queimar carvão, o que é uma boa notícia para o país e para a Espanha também, que poderá pôr essas centrais a funcionar a preços aceitáveis. A integração tornará muito mais forte o mercado europeu e reduzirá o custo da energia.